Queridos irmãos e amigos que nos ouvem nessa manhã, para nós é um prazer mais uma vez estarmos aqui para louvar e engrandecer o nosso Deus e refletirmos sobre um tema interessante para nossas vidas, para o nosso contexto, para a nossa realidade em que nós estamos inseridos. Então, eu quero começar hoje fazendo algumas perguntas para os irmãos, uma espécie de sabatina bíblica aqui, rapidinha. Se eu perguntar assim, quem é a pessoa que tem a personalidade, a identidade mais chorona da Bíblia? Os irmãos me respondem quem? Quem é o mais chorão da Bíblia? Jeremias, né? Ele é conhecido como o profeta chorão, coitado. Eu não sei porque ele adquiriu bem essa fama, né? Mas ele é chamado de profeta chorão. Se eu perguntar para os irmãos assim, quem é o indivíduo que na Bíblia é a pessoa mais impulsiva possível? Esse é mais fácil, né? A gente chega logo em Pedro, rapidinho. Se eu perguntar quem é a pessoa na Bíblia que é a pessoa mais corajosa possível, o que é que os irmãos me respondem? Davi enfrentando o gigante Golias, né? Uma lição de coragem, mas também poderia dizer Daniel na cova dos leões, né? Sem dúvida, um ato de muitíssima coragem, os amigos dele também naquele instante. Se eu perguntar quem é o indivíduo que na Bíblia que mais duvida das coisas, aquele que só acredita se vê. Tomé é fácil também a gente chegar nele. Mas se eu perguntar aos irmãos aqui nessa manhã assim, de todos os servos de Deus, preste bem atenção, de todos os servos de Deus, quem é aquele que tem a identidade mais enganadora, mais impostora, mais hipócrita, mais fraudulenta, o indivíduo que é mais farsante, mais fingido de todos que os irmãos conhecem, o mais trambiqueiro de todos, o mais trapaceiro de todos? Quem é esse indivíduo na Bíblia? Dos servos do Senhor? Não. Judas traiu, mas não é Judas, não é? Veja bem, quem é o indivíduo que na verdade é fingido, falso, astuto, hipócrita, eu quase que dizia assim, sem vergonha, no sentido de não ter vergonha, não é? Evidentemente que esse indivíduo se chama Jacó. Jacó é esse indivíduo. E é justamente sobre esse indivíduo que cai uma responsabilidade enorme de ser um dos pilares da formação do povo de Deus, da formação do povo chamado de Israel. Porque Jacó muda a identidade dele se transformando em Israel. A pergunta também seria assim, né? Por que Deus usa um indivíduo que tem todas essas qualificações ou desqualificações que nós colocamos aqui? Como é que Deus usa alguém dessa maneira, dessa forma, desse jeito? Alguém que tem um ranço, uma raiz tão dificultosa, tão difícil e tão complicada como ele tem? Não é verdade? Essa não é uma boa pergunta que a gente poderia fazer também nesse instante? Mas certamente, por exemplo, Jacó ele não passaria pelo RH das nossas empresas, passaria? Uma rápida pesquisa que o RH das empresas de hoje fizesse e visse esse histórico de Jacó, dizia, não, peraí, esse aí a gente não vai contratar de jeito nenhum. Mas é exatamente esse indivíduo que Deus usa, que Deus vai usar na vida ou na formação do povo de Deus. Sabe por quê? Paulo vai nos responder isso dizendo assim, Paulo diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Já pensou? Até que todos cheguemos ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Sabe o que é que significa? Isso significa que Deus está constantemente trabalhando na nossa personalidade. Deus está constantemente trabalhando na nossa identidade, nos reformulando, nos refazendo, nos dando condições, nos burilhando, na verdade, para que a gente chegue àquele que Ele quer que nós sejamos. A essa imagem e semelhança do próprio Cristo Jesus. Mas o que é que nós vamos fazer hoje, na verdade? Nós vamos hoje trabalhar com os irmãos como se forma uma identidade enganadora, como nossa identidade enganadora ela se transforma, ela vira o nosso destino, e como é difícil, como a gente precisa lutar
para poder mudar essa nossa identidade que nós forjamos no nosso dia a dia. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 25, e nós vamos entender, nós vamos ler sobre a história de Jacó, esse indivíduo do qual nós estamos falando. Gênesis, capítulo de número 25, a partir do versículo de número 24. É muito interessante a história de Jacó e de Esaú também, né? E de Isaac e de Rebeca, porque é uma história que nós temos ela completa, desde o nascimento de Jacó até o final da vida dele, não é? Então vamos ler aí. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois nasceu o seu irmão, com a mão ele segurava o calcanhar de Esaú, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. E cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaac amava Esaú, porque saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Olha aí uma certa contradição e já um indício de algumas dificuldades que vai haver na vida e na formação, na estrutura de personalidade do nosso querido Jacó. Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse: por favor, me deixe comer um pouco daquela coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois eu estou exausto. E Jacó respondeu: primeiro me venda o seu direito de primogenitura. E ele respondeu: eu estou morrendo de fome, de que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse: primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú o pão e o ensopado de lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. E assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Vamos orar nesse instante? Pai amado, Deus bendito, nós buscamos a Tua presença, queremos Te agradecer imensamente porque Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor. Queremos Te agradecer essa manhã de domingo tão linda que nós estamos vivendo. Queremos agradecer a bênção da normalidade em nossas vidas. Queremos agradecer a saúde, a paz, tudo aquilo que nós temos recebido de Ti, Senhor. E nessa hora, abre os nossos corações para que nós possamos ouvir a Tua voz, para que nós possamos, na verdade, entender o que Tu queres dizer para nós a partir desse texto bíblico nesta manhã. Que a Tua graça e o Teu amor possam nos ajudar a entender como se forma a nossa identidade, como essa nossa identidade transforma-se em destino e como é difícil mudar essa identidade se ela sofreu alguma distorção ao longo da nossa vida, Pai. Fica conosco, porque nós te oramos em nome de Jesus. E muito obrigado, mais uma vez, pela oportunidade que tenho de pregar a Tua palavra, que Tu me uses como instrumento em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. A primeira coisa que nós queremos trabalhar com os irmãos nessa manhã é exatamente isso. Como é que se forja uma identidade? Como é que se cria uma identidade? Ou o que é uma identidade? Identidade é o conjunto, na verdade, de experiências, atributos, relacionamentos, crenças, valores que nós vivenciamos ao longo do nosso dia a dia, desde o dia em que nós nascemos, e que essa amálgama dessas coisas todas, essa mistura, essa complexidade dessas coisas todas vão se transformando naquilo que nós somos. Vai nos dando uma ideia de quem nós somos, ou seja, são as características permanentes da nossa personalidade. Isso se chama nossa identidade. Quando a gente olha aqui para a vida de Jacó, a partir desse texto pequenininho que eu li aqui, a gente entende que para a formação da identidade dele, pelo menos contribuíram 5 raízes, ou 6 raízes. Primeira raiz é uma raiz genética. Veja bem que o texto diz que Jacó nasceu já agarrado no calcanhar de Esaú, não é assim? Não é uma coisa que ninguém mandou, não é uma coisa que ninguém orientou, não é alguma coisa, era um bebê, mas já nasceu assim, desse jeito, agarrado no calcanhar dele. E eu pensava sempre que era agarrado no calcanhar dele para sair junto com ele, mas não, as interpretações bíblicas dizem que na verdade era agarrado no calcanhar dele para puxar ele de volta e sair primeiro.
e ser o primogênito da história. Ou seja, na formação da nossa personalidade, temos coisas que são inatas. Por exemplo, nosso temperamento. Os nossos temperamentos, se nós nascemos com eles, eles não têm como se modificar. Se você é colérico, se você é sanguíneo, se você é melancólico, se você é fleumático, segundo a classificação dos temperamentos. E isso não vai mudar ao longo da sua vida. Você pode controlar o seu temperamento, mas você não pode mudar o seu temperamento. E é claro que todos nós temos partes de cada um desses 4 temperamentos também. Mas também existe uma raiz parental na formação da personalidade de Jacó. O texto diz bem claramente que o pai amava mais Esaú, enquanto que a mãe amava mais Jacó. Ou seja, há, na verdade, aí uma influência parental, das suas figuras parentais. Se, evidentemente, um ama mais um do que o outro, vai dar mais atenção a esse do que aquele outro. E essa influência vai ajudar na formação da personalidade de um e de outro, consequentemente. Mas também há uma raiz de influência muito forte. Veja bem que a mãe de Jacó, ela chega um momento que ela diz para ele assim: escute as minhas palavras e faça o que lhe ordeno. É inegável que certas pessoas têm um poder de influência sobre nós muito grande. Quando nós somos pequenos, nós admiramos, por exemplo, um professor, não é assim? E a gente capta a forma daquele professor ser, e aquele indivíduo tem uma influência grande sobre nós. Tem gente que se deixa influenciar, por exemplo, por artistas famosos, por pessoas conhecidas, que eles admiram e que querem ser iguais àquelas pessoas ali também, do mesmo jeito, da mesma forma. Mas também uma raiz de caráter na formação de Jacó. Perceba que o texto aqui diz que ele é aquele indivíduo que gostava de aproveitar-se das oportunidades, né? Quando o irmão vem do campo e vem com fome, e vem exausto, em vez de ele olhar para o irmão com misericórdia, com amor, com carinho, é meu irmão, vou dar comida para ele, ele faz isso? Não. Ele se aproveita, diz: olha, eu tenho aqui a comida, eu tenho aqui um prato de lentilha bem gostosinho que eu fiz, mas primeiro você me vende o direito de primogenitura. Existia 2 coisas, na verdade, que eram importantíssimas naquela época, não é? O direito de primogenitura, porque era o direito dado ao primogênito, aquele que primeiro nasceu. Existia a bênção que o pai dava. E são essas 2 coisas que Jacó vai roubar exatamente de Esaú. Então aqui é uma questão de caráter. Em vez de ter misericórdia e abençoar o irmão, não. Ao contrário, sem influência de mãe, sem influência de ninguém, ele vende, ele faz com que o irmão dê para ele o seu direito de primogenitura, ou venda para ele o seu direito de primogenitura. Nessa história existe até uma espécie de raiz linguística na formação dessa identidade de Jacó. Veja bem que o nominar, o dar nome naquela época, era como, por exemplo, apontar um destino, fazer representar uma história. É por isso que Esaú se chama Esaú, que significa Edom, que significa vermelho, que significa peludo, que significa o retrato da sua personalidade, do jeito que ele era. Enquanto que Jacó significa suplantador, enganador, embusteiro, 171 na classificação policial. Ou seja, aquele indivíduo que enrola, engana. A raiz da palavra no original é exatamente olhar por trás. É aquele indivíduo que está olhando por trás, enganando de alguma forma, de algum jeito. Jacó, portanto, ele não se tornou um enganador do dia para a noite. Não foi assim. Jacó, ele não foi, a identidade dele foi uma construção diária, um caminho percorrido sorrateiramente, até que, na verdade, ser enganador, ser Jacó, começou a fazer parte, característica principal da sua personalidade. Daí em diante, ser Jacó era ser um enganador. Enganar era a sua principal forma de raciocínio. Ele sempre estava querendo olhar por trás.
usurpar, ganhar de qualquer maneira, levar vantagem em tudo. Enganar tornou-se, portanto, um jeito de ser. Meu irmão, meu amigo que me ouve, quem é você hoje? Como é que você olha para você e para a sua personalidade? Se eu pedir para você apontar quais são as suas principais características de personalidade, o que você diz? Quem é você quando ninguém está olhando? Né? É um título de um livro muito famoso, mas que representa exatamente quem nós somos. Representa a nossa identidade, entende? Agora, o segundo ponto que eu quero levantar com os irmãos aqui, o primeiro é justamente mostrar como se forja uma identidade. O segundo é dizer assim, é que formada essa identidade, ela passa a ser não só um jeito de ser, mas ela também passa a ser um jeito de viver. Entende? Formada a identidade, não é só mais um jeito de ser, é um jeito também de viver. Enganar e ser enganado passou a ser o ritmo de vida, o estilo de vida pessoal, corriqueira, de tratar a tudo e a todos por parte de Jacó. Ou seja, passou a ser a sua marca registrada aonde ele estivesse. Ele queria sempre vencer na vida e sempre enganando os outros. O primeiro a ser enganado foi o próprio pai. E aí eu vou citar muitos textos bíblicos aqui agora, não vou ler todos para poder a gente ganhar tempo, mas entenda, o primeiro a ser enganado foi o próprio pai. Aproveitando-se da cegueira do pai, você pode abrir a sua Bíblia, por exemplo, aí, um pouco mais à frente, só para a gente situar, no capítulo 27, versículo 1, a gente lê assim: quando Isaque envelheceu e os seus olhos se enfraqueceram, a ponto de não mais poder ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Esaú respondeu: estou aqui, pai. E ele disse: estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas e a sua aljava e o seu arco, e vá ao campo, apanhe para mim alguma caça, faça uma comida saborosa como eu aprecio, e traga aqui para mim, para que eu coma e abençoe você antes que eu morra, diz o pai dele. O restante do texto, como os irmãos sabem, devem conhecer, evidentemente, diz que Rebeca estava ouvindo essa história e chegou para Jacó e disse assim: Jacó, vá-se embora lá, enquanto seu irmão vai lá no campo procurar uma caça, vá lá no terreiro, traga 2 cabritos que eu vou fazer uma comida bem bonita aqui para o seu pai, e você vai dizer que é Esaú e ele vai abençoar você em vez de abençoar o primogênito. Os irmãos sabem dessa história. E aí, chega a hora em que, na verdade, Jacó se apresenta diante do pai com aquela comida, com a pele dos carneiros, dos bodes, sei lá o que foi morto naquela hora, como se fossem os pelos de Esaú, porque Jacó era liso, enquanto que Esaú era aquele indivíduo peludo, não é? E aí, o pai diz assim, ele diz: ô meu pai, estou aqui. Aí o pai diz: quem é você? Fale para mim. É Gênesis 27, 18 e 19, se você estiver acompanhando aí. Fale, quem é você, meu filho? E o que é que Jacó responde? Eu sou Esaú, o seu primogênito. Eu sou Esaú, o seu primogênito. Ou seja, a minha identidade não é mais minha. É a que eu estou roubando do meu irmão. Entende? Por isso que eu estou falando hoje de identidade roubada. Mas o pai fica desconfiado. Mais uns versículos à frente, versículo 24, o pai diz assim: você é mesmo meu filho Esaú? E ele responde: eu sou. Mais à frente um pouquinho, o pai ainda desconfiado diz assim: vem cá, me dê um beijo, meu filho. E então o pai aspirou o cheiro daquele que estava junto dele. Mas só que Jacó estava vestido com a melhor roupa de Esaú. Então o cheiro era de Esaú. E o pai está sendo enganado. E o pai está sendo enganado nesse instante. Não é à toa que, por exemplo, quando se descobre essa história, Esaú volta do campo, Jacó já foi abençoado, não tem mais o que fazer, diante do pai, chorando,
Esaú vai dizer assim: não é sem razão que ele se chama Jacó. 2 vezes já me enganou. Gênesis 27, 36. Não é sem razão que ele se chama Jacó. Enganador, suplantador, aquele que olha por trás, aquele que é traiçoeiro. Porque já 2 vezes ele me enganou. E você vai perceber que aí na história que a gente está lendo aqui, o verbo enganar, ele é permanente, ele vai aparecer constantemente diante de nós. A segunda pessoa com quem ele vive constantemente e tem uma relação de enganar e ser enganado é seu tio Labão. Uma vez que, na verdade, se descobre essa história, o texto diz que Esaú se consolava planejando como ia matar Jacó, certo? É assim que diz exatamente aí. O consolo de Esaú depois disso era saber que um dia o pai dele ia morrer e quando se vencesse os dias de luto do pai, ele não teria nenhum empecilho mais para matar o irmão. E aí o próprio pai chama Jacó e diz: olha, vá buscar uma esposa para você lá junto com o seu tio Labão. E ele vai. E aí a história também os irmãos conhecem. Ele chega lá, se encanta por uma filha de Labão chamada de Raquel. Mas Raquel tem uma irmã chamada Lia. Não é assim? E aí, 1 mês depois que ele chega lá, o tio dele diz para ele assim: não é justo que você trabalhe por mim de graça. Você quer qual salário? Aí ele diz assim: eu vou trabalhar 7 anos para você e no final de 7 anos você me dá a sua filha Raquel, que é por quem ele estava encantado e amava, segundo a Bíblia, para casar com ela. E se passam os 7 anos. Passados os 7 anos, ele diz: olha, cumpri minha parte, agora eu preciso que você me dê Raquel em casamento. E o tio diz: beleza, negócio feito, hoje vamos fazer a semana de casamento. Faz a semana de casamento, chama todo mundo lá, e etc, 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 tal. De noite, em vez de entregar Raquel, Labão entrega o gato por lebre. Entrega Lia. E já, né, tendo tomado umas e outras, e várias, e muitas talvez, né, na festa durante o dia, etc, tal, Jacó, na verdade, engole o gato por lebre. Porque, na verdade, ele casa naquele dia com Lia e não com Raquel. No outro dia de manhã, quando ele acorda, opa, o que é isso aqui? Foi que houve? Que danado esse negócio aqui, que eu casei com uma e aí amanhece uma outra na minha cama no outro dia de manhã cedo. Aí o que Jacó vai dizer para Labão? Ele vai dizer, Gênesis 29, 25, eu trabalhei por amor a Raquel, por que então o Senhor me, volta o verbo novamente, me enganou. Aí ele vai ter a explicação de Labão. Ele diz: olha, aqui na nossa terra não é assim. Aqui não pode casar a menor se a mais velha não casar antes. Já pensou se essa lei valgasse hoje ainda, hein? Ia ser um negócio meio complicado, mas esquece o assunto. Fez parênteses, né? Volta para cá. Enfim, agora Jacó está sendo enganado. Mas ele não só é enganado, ele também vai passar a enganar. Ele trabalha mais 7 anos e aí casa com Raquel, dessa vez com Raquel mesmo. Mas depois que passa-se os 14 anos, ele diz assim: bom, não é justo que eu trabalhe para o Senhor de graça de agora em diante. É preciso que eu ganhe alguma coisa. E eles fazem um negócio. O negócio que eles fazem é o seguinte, é que as ovelhas que nascessem malhadas, listradas e etc., e aquelas que fossem totalmente negras, seriam de Jacó. Ele trabalharia agora para ter o seu próprio rebanho dali em diante. Só que Labão diz: ok, tudo bem, vamos fazer assim. Mas na hora que Labão sai de diante dele, pega todas as ovelhas malhadas, todos aqueles que deveriam pertencer a Jacó, entrega aos seus filhos e manda os filhos ficarem a 3 meses de distância dele. Ou seja, quando Jacó chega para ver onde é que estavam as suas ovelhas, não tem ovelha nenhuma. Só que nascesse dali em diante é que seriam ovelhas pertencentes a ele. Gênesis 31, versículo 6, diz que nessa história, Jacó reclamando, na verdade, de Labão perante as suas esposas, ele diz assim: Labão
na verdade, me tem enganado. Por 10 vezes mudou o meu salário. Por 10 vezes mudou o meu salário. Entendeu? Todas as vezes Labão mudava a regra do jogo. Não, agora não vai ser as ovelhas malhadas, não. Agora vai ser as ovelhas pretas. Não, agora não vai ser. Não. Agora vai ser as ovelhas não sei o quê. Não, vai ser agora não sei o quê. 10 vezes ele mudou. E aí Jacó diz: dá não. Eu encontrei um caba que é mais enrolando do que eu. Eu encontrei um caba que é mestre no assunto. Não vai funcionar esse negócio de jeito nenhum. Mas aí Jacó, ele começa a armar uma estratégia. Ele coloca uns gravetos diante das ovelhas que estavam grávidas, vamos dizer assim, grávidas, né? Nesse sentido, para que, na verdade, quando nascesse exatamente do jeito que era para ser de Jacó. E assim aconteceu várias vezes. E o rebanho de Jacó se multiplicou, porque Deus, mesmo assim, estava abençoando esse sujeito. Entende? Mesmo assim. Mas chega um dia que Jacó diz assim: não dá mais. Ele ouve Deus dizendo para ele assim: volte para a sua terra, volte para a sua parentela. E aí você vai comigo para Gênesis de número 31, capítulo 31, versículo 20. E aí Jacó sai de noite escondido com toda a sua família e com todo o seu rebanho. E Labão encontra ele no meio do caminho e diz assim: Jacó enganou a Labão, não revelando que tinha planos de fugir. E quando Labão encontra ele, diz assim: você me enganou. Veja muito como aparece o verbo enganar, né? Enganou, enganou. Você me enganou e levou as minhas filhas como prisioneiras de guerra. Por que você fugiu em segredo e me enganou e não me disse nada? Gênesis 31, 26 e 27. Faz a pausa aqui comigo, para a gente entender uma coisa. É incrível como toda a vida de Jacó é pautada sob o signo do engano. Enganar e ser enganado virou a palavra-chave da vida dele. Você entendeu isso? Do dia que ele saiu de casa até o dia que ele agora, eu estou fechando com os irmãos, foram 20 anos. 20 anos dele ser enganado e dele enganar e ser enganado. A palavra-chave da existência dele, portanto, virou o verbo enganar. Todos os momentos cruciais da vida de Jacó foram pautados pelo engano. Roubar a identidade do irmão, engano. Casar, engano. Constituir o seu patrimônio, engano. Voltar para a sua terra, retornar, engano. Você está entendendo agora? Porque eu disse que, na verdade, quando nós formamos uma identidade enganadora, nós passamos a viver segundo isso. A formação da identidade de uma pessoa, ela é essencial, porque ela vai se tornar, com certeza, o seu estilo de vida. Todos os pontos de inflexão, todos os pontos em que a vida de Jacó tinha que tomar impulso, passou a ser, na verdade, momentos de engano. Trapaça. Nós somos a nossa identidade. E para onde nós vamos, ela vai conosco. Entendeu? Aquele que eu sou em casa, eu sou no trabalho, eu sou na escola, eu sou com os amigos, eu sou com quem, aonde e como eu estiver, eu serei assim. É por isso que toda a vida de Jacó se transforma num grande engano. Enganar e ser enganado virou a sua impressão digital, revelando como ele agia. Tornou-se a sua face psicológica, que virou destino dele. Destino dele. Eu hoje vejo pessoas tentando roubar a identidade de outras pessoas. Você viu que na chamada que eu fiz ontem eu disse isso?
Como, na verdade, as pessoas olham para a gente famosa hoje, aí querem ter o mesmo penteado dela, vestir as mesmas roupas que ela, usar a mesma linguagem que elas usam, ter a mesma linha de raciocínio que essas pessoas famosas têm. Como se ser famoso fosse sinônimo de ser certo, de ser ético, de ter valores, de ter princípios, quando isso não é verdadeiro. Você entende do que eu estou falando agora? Então a gente olha para o mundo hoje e a gente vê, como eu disse ontem na chamada, uma espécie de baile de máscaras iguais. Uma espécie de baile de máscaras iguais, onde as pessoas tentam copiar de forma mal feita um pretenso original, que não tem significação nenhuma, muitas vezes. Absolutamente nenhuma. A pergunta é: quem é você? Qual é a sua identidade? Qual é a identidade verdadeira que nós precisamos ter? Qual era a identidade verdadeira de Jacó? Para Jacó realmente recuperar a sua identidade, verdadeiramente ele teve que lutar. E a luta não foi fácil. Foi uma luta gigantesca para ele modificar, restaurar a sua identidade. Recuperar, como está aqui, a sua identidade. Aí sim a gente vai para Gênesis 32. É o terceiro ponto aqui. É Jacó e a sua luta por uma nova identidade. Nós vimos como a identidade é forjada a partir daquelas raízes. Nós vimos que essa identidade forjada, ela se transforma em modo de ser, em modo de viver. E agora nós vamos ver exatamente a luta de Jacó para recuperar a sua identidade. Gênesis capítulo 32, versículos de 22 a 30, vai nos contar essa história. A luta de Jacó para recuperar a sua identidade, ela se desenvolve em 3 etapas, em 3 fases, que vão se aprofundando em graus, na verdade, de dificuldade, em graus de dificuldade. A primeira etapa é quando ele resolve decidir voltar, ou quando Deus o manda voltar. É o caminho de volta. Gênesis capítulo 32, você pode ler comigo um pedacinho dele, não precisa ler tudo, porque eu estou confiando claramente que os irmãos já conhecem toda essa história, né? E se você não conhece, você pode ler com bastante calma depois em casa, hoje à tarde, hoje à noite, tá bom? Diz assim, Gênesis 32, versículo 3. Então Jacó enviou mensageiros diante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seim, território de Edom, e lhes deu esta ordem: assim vocês falarão ao meu irmão Esaú: o seu servo Jacó manda dizer isto: como estrangeiro morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Envio este comunicado ao meu senhor para encontrar favor na sua presença. E os membros voltaram a Jacó dizendo: fomos até o teu irmão Esaú. Também ele está vindo para encontrar-se com o Senhor, com 400 homens estando com ele. Então Jacó teve medo e ficou angustiado. Dividiu em 2 grupos o povo que estava com ele, também os rebanhos, os bois e os camelos, pois pensou: se Esaú vier e atacar um grupo, o outro grupo escapará. E Jacó, preste bem atenção, fez o quê? Orou o seguinte: Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: volte à sua terra para a sua parentela, e eu farei bem a você. Veja só como ele começa a oração. Primeiro é uma apresentação de Deus, né? O que aconteceu até agora. Agora ele diz: sou indigno de todas as tuas misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo. Que mudança, hein? Que mudança. Mas não era toda a mudança isso aí, não. Eu disse que a mudança da identidade de Jacó ela ocorre em 3 etapas. A primeira etapa é essa: cumprir aquilo que Deus disse. Você é devedor com alguém, e esse alguém é o seu irmão Esaú. Então, volte para a sua parentela. Volte para a sua parentela.
Fazer o caminho de volta, minha gente, é fácil ou é difícil? Sabe por que é difícil? Temos duas pistas aqui no texto. Primeiro diz assim: Jacó estava com medo e estava angustiado. Todo caminho de volta, muitas vezes ele é permeado, ou quase todo caminho de volta, ele é permeado pelo medo e pela angústia. Pelo medo e pela angústia. Principalmente quando você se percebe que cometeu algum erro e que precisa consertar esse erro. E que esse erro estava justamente alicerçado, na verdade, na identidade errada que ele tinha construído em sua vida. Angústia é o estreitamento do mundo interior. Fazer o caminho de volta não é fácil, é muito difícil. Apesar de que a gente sempre acha que o caminho de volta é mais perto do que o caminho de ida, né? Geograficamente a gente tem sempre essa sensação, né? Que voltar é um caminho mais rápido do que o caminho de ida. No entanto, não significa que esse caminho é mais fácil. Mas Jacó precisava percorrer esse caminho para recuperar a sua identidade. Segunda coisa que Jacó faz é exatamente orar, como eu enfatizei ainda há pouco. E a oração que ele faz agora é uma oração bem diferente que ele fez na vinda. Na vinda, quando ele encontra com Deus, ele diz assim: ó Deus, se tu me abençoares, se tu fizeres isso, se tu fizeres aquilo, se tu fizeres não sei o quê, de maneira que eu enriqueça e me dê bem, e eu viva uma vida de prosperidade, eu darei o dízimo de tudo que eu ganhar a você. Ó, que esse jeitinho besta. O dízimo já é de Deus, né? Deus não precisa negociar com o dízimo. Conscientemente, nós temos certeza de que Deus já nós não fazemos, não é merecedor, não. É uma obrigação nossa devolvermos o nosso dízimo ao nosso Deus. Mas agora a oração de Jacó é bem diferente. Ele diz: eu sou o que? Eu sou. Veja bem, nós estamos trabalhando em identidade. Ele diz o quê? Eu sou. Eu sou indigno das tuas misericórdias, do teu amor. Eu não tenho merecimento nenhum em relação a isso. A terceira etapa é a luta solitária dele com aquilo que a Bíblia chama de anjo do Senhor. Você já deve ter lido isso também. Está aí no capítulo 32, tá? Capítulo 32, a partir do versículo 22, diz que teve um momento em que se aproxima, vou novamente narrar, não é? Em vez de fazer a leitura para os irmãos. Diz que houve um momento em que, na verdade, eles estavam cada vez mais se aproximando do irmão. Existe um vale, um val chamado de Jaboque. Jacó, aproximando-se à noite, faz passar todo o seu rebanho, toda a sua família, distribui isso em etapas, faz 7 presentes para o irmão, e naquela noite ele fica do lado de cá, do val do Jaboque. E naquele momento em que ele está orando a Deus, que ele está ali sozinho com Deus, diz que aparece um ser especial, um anjo do Senhor, e luta a noite toda com Jacó. Há uma luta. E de manhã cedo, o anjo diz assim para Jacó: deixe-me ir embora. Aí Jacó diz: não deixe de jeito nenhum, se você não me abençoar, você vai ter que me abençoar. Se não me abençoar, eu não largo, não é? Tem até uma musicazinha, né, das crianças, né, que Jacó segurou o anjo, né, o negócio de segurar calcanhar, segurar anjo, o negócio de Jacó era segurar o povo, né? Enfim, voltando aqui para a nossa concentração, do nosso foco aqui nesse instante. O anjo do Senhor pergunta para ele assim: quem é você? Quem é você? Novamente, estamos tratando de identidade. Quem é você? Aí agora ele responde que é Esaú? Não. Agora ele responde quem ele é. Ele diz: eu sou Jacó. Eu sou o enganador. Eu sou o suplantador. Eu sou o trambiqueiro. Eu sou o falso.